Toda honra e toda glória seja dada e tributada ao nome do Senhor Jesus. Saúde a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado para sempre. Meus irmãos, temos hoje um dia chuvoso, em Fortaleza. Fazia tempo que não tínhamos uma chuva assim tão generosa. E louvamos a Deus porque agora, já no período da tarde, estiou um pouco. Isso facilita bastante, o trânsito dos irmãos que estão desejosos de vir ao culto presencial. Minha saudação a todos os meus irmãos que estão no culto online. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua família, maravilhosamente. Glória a Deus. E nós queremos, meus irmãos, já com muita alegria, convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Faremos a leitura bíblica devocional do culto divino em dois textos da palavra. O primeiro no Velho Testamento, Jeremias capítulo 30, versículo 2, e na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu leio na NVI. Você pode encontrar esse texto sagrado e já marcar na sua Bíblia. Primeiramente eu leio Jeremias capítulo 30, versículo 2, e em seguida leremos o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Cremos que todos os irmãos já localizaram. Jeremias capítulo 30, versículo 2, e 2 de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17. Eu sempre faço menção e repito, porque alguns irmãos estão chegando, outros estão entrando, outros estão localizando. Cremos que todos já encontraram. Nos diz o texto sagrado, primeiramente Jeremias 30, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, o que eu falei a você. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a igreja: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A igreja diz amém. Amém, graças a Deus. Amados e queridos irmãos, oremos ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, com muita alegria, apresentemos alguns pedidos, louvando a Deus já pela vida do pastor Valdemar Freitas, que hoje já está aqui no nosso culto presencial. Deus te abençoe, pastor Valdemar. A vitória muito grande da parte de Deus, e nós oramos por isso, em nome de Jesus. Também, irmãos, agradecido pela vida do pastor Ribeiro, que já se recupera também em casa, depois de uma cirurgia do coração. Também estamos orando pela irmã Mazé, esposa do pastor Vinecê, ainda está internada, para que o Senhor possa recuperá-la, mas já está melhor, para a glória de Deus. Então, oremos uns pelos outros, pois esse é o mandamento bíblico, é o mandamento da palavra de Deus. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja do Senhor. Glorioso, eterno, santo e maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, império e domínio para sempre. Ó Deus Santo, eis-nos aqui na Tua casa, neste santo lugar, reunidos e congregados em nome de Jesus. Viemos para Te adorar, Senhor. Manifesta a Tua santa e gloriosa presença, mais uma vez no meio da congregação. Inspira os louvores, os músicos, cantores e cantoras na Tua casa, como também, Senhor, a mensagem da Tua palavra e todos os atos deste culto divino, que concorram para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, as mãos que foram levantadas à Tua igreja no culto presencial, no culto online. Todos nós, Senhor, temos necessidades, carências, ó Deus, as quais sempre colocamos em Tuas mãos.
os nossos irmãos que estão enfermos, os que estão doentes. Nós te louvamos pelos aqueles que hoje já estão celebrando, ó Deus, a vitória depois de uma grande luta, ó Deus, com enfermidade, o pastor Valdemar Freitas, pastor Ribeiro e outros queridos irmãos. Meu Senhor da glória, visita os que estão longe, os que estão distantes nesta hora, carentes e necessidades de uma cura, ó Deus, do socorro, do alívio, do ânimo, ó Deus, liberta quem está oprimido, levanta quem está caído, restaura, Senhor, os que estão em meio, ó Deus, às lutas de angústia e sofrimento desta vida. Pai, fica conosco, ouve a nossa súplica, o nosso clamor e manifesta mais uma vez a Tua presença no culto divino nesta noite. É a nossa oração que por fé fazemos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, não sei se vocês notaram, o amém está assim um pouco molhado hoje, né? Acho que foi chuva demais, está assim abafado. Então vamos dar um amém mais bonito, né? Daqui para frente, né? Glória a Jesus. Antes dos louvores vai ficar melhor, né, Eliseu? Nosso primeiro hino, número 339, novinho hoje, né, Eliseu? Aí, glória a Deus, de volta, amém. Irmãos, cantemos com muita alegria. Esse é o único hino da harpa escrito por um cearense, 339. Então, você mais um motivo para você cantar com mais alegria. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louve ao Senhor. Ele é o Cristo ressuscitado. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu
Viemos para Ele, porque Ele vive em nós. Aleluia. Fala, Jesus querido, nessa noite. Aleluia. As palavras de amor do Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de luz e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos, fala, Senhor, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, Senhor, e nesse mesmo som. Quero ouvir a sua voz. Oh, glória. Só coral. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Levante suas mãos assim, diga:
Deus que fala. Aleluia. Vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos declarar que Ele é exaltado pela sua bondade, pelo seu amor, pela salvação. Ele é exaltado, sim. Ele é santo. Ele é Deus poderoso. Diga. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos subir. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E pela última vez diga: Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos reconhecer aqueles irmãos e irmãs que nos dão a alegria de nos visitar nessa noite. Se você nos visita, por gentileza, levante uma de suas mãos para que nós possamos reconhecê-los nessa noite. Algumas mãos levantadas, meus irmãos, que vocês se sintam em casa, vocês estão na casa do Senhor Jesus. Se a nossa igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, vamos dizer amém. Queremos também fazer menção da presença dos nossos pastores do setorial 2. Se os nossos pastores puderem ficar de pé, os pastores do setorial 2, uma linda representação nessa noite, que Deus abençoe os nossos pastores em nome de Jesus. Meus irmãos, queremos fazer menção da nossa rádio Templo Central FM 102.3. Quem já está sendo abençoado pelas programações da nossa rádio, dê um glória a Deus bem bonito, meus irmãos.
é a rádio da palavra. Que você continue sendo abençoado através dos louvores, das ministrações, e que você possa ser também um divulgador da nossa rádio para que mais vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Meus irmãos, queremos fazer menção da nossa agenda semanal. Nós já estamos praticamente no meio da semana, mas ainda existem muitos trabalhos preciosos que irão ser realizados aqui. O nosso próximo encontro será na quinta-feira, às 14 horas, no nosso círculo de oração. E no domingo, a nossa programação, que já é conhecida dos nossos irmãos, nossa escola bíblica dominical às 8 da manhã, e os nossos cultos de celebração às 10 e às 18. Lembrando, meus irmãos, que nesse próximo domingo, a partir de 7 da manhã, nós teremos aqui na nossa igreja batismo em águas. Então é sempre um momento muito precioso. Existe aqui na nossa sede um grupo muito precioso de adolescentes que descerão as águas, e nós estaremos aqui com muita alegria para acompanhar esse momento na vida dessas pessoas. Meus irmãos, queremos fazer menção também do Retiro da Juventude TC. O Retiro da Juventude está chegando. Nós estaremos reunidos durante o período de carnaval no sítio Novo Tempo, aqui pertinho, no Aquiraz, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro. É um tempo, meu irmão, muito precioso que nós teremos com a nossa juventude. São momentos abençoadores. Nós estávamos essa semana conversando o quanto fomos abençoados, Breno, nos retiros que participamos. E hoje essa é uma tradição assembleana que precisa ser cultivada. E você que ainda não fez a sua inscrição, eu te encorajo que você faça a sua inscrição, tendo certeza que você será imensamente abençoado por meio da palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. Queremos também, meus irmãos, fazer menção do jantar solidário que está sendo organizado pelo nosso Instituto Ponto Central. Nós estaremos reunidos para um jantar todo especial que está sendo preparado e ocorrerá no dia 6 de março, às 19h30. Esse é um jantar, meus irmãos, que está sendo destinado para abençoar o nosso instituto. Eu creio que alguns dos irmãos sabem, mas existe uma sede do instituto que está sendo toda reformada, está ficando um prédio maravilhoso para abençoar ainda mais pessoas na cidade de Fortaleza. E nós contamos, meus irmãos, com a ajuda de vocês. R$150 é o valor desse jantar solidário. E você pode pensar, mas irmão, gastar muito caro. Não, meu irmão, é um valor que você vai abençoar a obra de Deus, os projetos sociais da nossa igreja. Então eu quero te encorajar para também adquirir o seu ingresso para o jantar solidário. Você pode procurar a nossa equipe ao final desse culto na recepção e está garantindo a sua vaga. Meus irmãos, e por fim, nós queremos fazer menção do nosso plano de leitura devocional da Bíblia. Meus irmãos, já foram vendidos mais de 9.000 exemplares. Vale um glória a Deus, meus irmãos? E a 4ª edição, ela já está chegando amanhã, no máximo sexta-feira, mas o fato é que mais milhares de livros estarão disponíveis para os nossos irmãos nesse final de semana, nos cultos que se seguem. Quantos entenderam, meus irmãos, os avisos nessa noite? Digam amém. Amém. Pastor Afonso Sabino, que estará conduzindo agora o momento do santo ofertório. Glória a Deus, queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Depois de todos esses avisos, só nos resta agora abrir os nossos corações para ofertar na obra de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. É nesse momento da oferta que o nosso Deus sonda os corações e vê que aqueles que realmente têm compromisso com a obra de Deus, aqueles que realmente são nascidos de novo e estão empenhados em dar o melhor pela obra do Reino. É nesse momento que se apresenta diante dele aquele que contribui, aquele que oferta, aquele que abre o seu coração, aquele que sabe a importância da sua doação, para que essa obra prossiga e mais vidas sejam alcançadas, os projetos da igreja. São muitas as necessidades, mas Deus abençoa os crentes para que os crentes possam então abençoar a sua obra. Amém? Curvem suas cabeças e oremos ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua casa e nesse momento, com o coração agradecido, Pai, por tudo que tu tem nos proporcionado, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelos livramentos, Senhor, porque tu tem provido o nosso pão de cada dia, Senhor, e nós sabemos a necessidade da tua igreja, para que esta obra seja mais e mais acrescida, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, para que os projetos possam atender todas as necessidades da tua igreja. E abençoa cada um desses que contribui, que oferta, que dizima, que tu possa abençoar ricamente. Te pedimos também, meu Deus, por aqueles que são desempregados, estão sem condições de ofertar, que tu possa abrir porta, facilitar os meios, que tu possas dar prosperidade ao teu povo, para que o teu povo com muita alegria possa contribuir com a tua obra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pudesse pedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você quer ser usado, levante suas mãos e diga: Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia! Somos milagres do Senhor. Aleluia! Estou aqui. Aleluia! Deus seja louvado para sempre. Amados irmãos, Igreja do Senhor, já estamos nos momentos que antecedem a mensagem da palavra de Deus, e justifica a ausência do pastor Ozian, está assim um pouquinho coriza, achou por bem em casa para melhorar. A irmã Janilda está com compromisso de família, por isso não está conosco. E agora nós vamos, antes da mensagem, apresentar o Arthur Bernardo, né, de Oliveira. Vamos convidar a igreja para ficar em pé. O Arthur é bênção de Deus na vida do nosso querido pastor Tiago Bernardo e da irmã Raquel, que pastoreou conosco a nossa querida congregação de Itaperi. E hoje o Arthur vai ser aqui apresentado ao Senhor Jesus, e eu com muita alegria estou participando deste momento, e na vida do casal, nosso pastor Tiago Bernardo. Glória a Deus. A família Bernardo crescendo, viu? Que o Arthur tirou até a chupeta para ficar mais chique, viu? Glória a Deus. Esse aqui, meu irmão, é aquele pentecostal. Pode gritar que ele dá, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, o nosso querido Tiago e a irmã Raquel, eles têm testemunhos preciosos. E o Senhor deu esse casal, né? Mas aquele moço já ficou bem grandinho, né? E aí, essa bênção aqui era esperado, né? Fazer uma sombrinha, né? E ficar com o irmão. Glória a Deus. A igreja vai levantar as mãos. Vamos levantar as mãos e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Aqui está o Arthur. Seu papai, o Tiago e a Raquel trazem com muita alegria, Senhor, para consagrar a Ti, seu filhinho, Senhor. Toma em Teus braços, santos, dadivosos, pois os meus, Senhor, são terrenos humanos e frágeis. Ó Senhor, que o nosso Arthur cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Cresça em graça, sabedoria e conhecimento de Deus. Cresça em estatura, Senhor. Ó Deus, que os seus pais possam educá-lo no temor da Tua santa palavra. Guarda isento de todos os males desta vida, e que ele seja um homem de Deus, ó Senhor, que vem influenciar este mundo e o Teu reino nesta terra. Nós o consagramos em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias. No início do culto,
leitura bíblica devocional no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 2, e 2 de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17, nós lemos estas escrituras. Jeremias 32, 30, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus para sempre. Amados irmãos, igreja do Senhor, hoje queremos concluir a mensagem que iniciamos na terça-feira passada no nosso culto de doutrina, com o tema Uma Vida Devocional Disciplinada, a parte 2. Nós temos apenas 2 aspectos restantes, mas que é algo tão precioso, e eu preferi me deter bem acuradamente, dado este momento em que estamos na iminência de darmos início ao nosso plano de leitura bíblica devocional, agora dia 1º de fevereiro. Então, nós estamos compartilhando com a igreja 2 mensagens sobre esse tema precioso: uma vida devocional disciplinada. Irmãos, eu não tenho como reprisar assim com mais vagar a mensagem de terça-feira passada, mas você que ainda não viu, que não assistiu, que não teve essa oportunidade, o faça, está disponível na mídia da nossa igreja. Porém, é importante nessa segunda mensagem nós fazermos uma pequena reprise, né? Ainda que seja realmente muito sintética. Isso eu desejo fazer a título de introdução e atualização, para que eu possa concluir a palavra de Deus que comecei a expor na terça-feira passada. Na mensagem anterior, dentre tantas coisas, porque foi 1 hora e pouco de mensagem, eu disse que nada é mais desafiador e mais vital para a vida do cristão do que a necessidade de desenvolver um hábito devocional inspirador. Afirmei ainda que a vida devocional do discípulo de Jesus está intrinsecamente ligada à piedade, ou seja, quando falamos de piedade, falamos daquele sentimento sincero e fervoroso de apego ao Senhor nosso Deus, e é isso que nós acabamos de ler aqui no texto da palavra, mas também em 1 Timóteo está muito claro que grande fonte de lucro é a piedade, e com contentamento, ali 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16. Mas, meus irmãos, por isso que nós afirmamos também na mensagem anterior que essa vida devocional está relacionada, claro, com a nossa devoção, ou seja, o ato de nos dedicarmos e nos consagrarmos inteiramente ao Senhor. E citei o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E também falamos que nós precisávamos ter cuidado quando estamos falando sobre a questão da prática do ato devocional, para não confundir o ato devocional com o hábito devocional. E falamos que, anotamos, creio que está ainda na mídia, que o ato devocional fala da prática da devoção, enquanto que o hábito fala da regularidade, né? Então, isso ficou muito claro. E eu creio, meus irmãos, como afirmei anteriormente também, e aqui ratifico, que a maior deficiência da vida cristã, e certamente a causa de todos os males, de toda deficiência, de toda deformação, de toda imaturidade, as inconsequências ocorridas ao longo da jornada, tudo isso está ligado à nossa omissão quanto a priorizar a prática do ato devocional. Então, a vida devocional do crente é desta vida que flui
deste ato íntimo e particular de cada um de nós, a nossa comunhão com Deus. Essa comunhão que é gerada nessa intimidade, ela também gera autoridade, autoridade espiritual. Quando a gente fala desse ato devocional, o hábito, estamos falando o que muitos dos nossos irmãos conhecem e sabem, daquela hora tranquila, a hora silenciosa, é a hora devocional, é o seu encontro particular de você com o Senhor, o nosso encontro a sós com Deus. Então, na primeira parte dessa mensagem, imagine, eu não levei 5 minutos para falar, para expor a introdução do que levamos mais de 1 hora. Então, na primeira parte dessa mensagem, nós consideramos alguns aspectos que, sem dúvida, eu afirmei que seriam muito úteis para o desenvolvimento de uma vida devocional disciplinada. Dentre esses aspectos que falamos na mensagem passada, o primeiro foi: como está a sua vida devocional? Uma pergunta, e foram perguntas decisivas. Segundo, quais são as maiores barreiras para a prática do ato devocional? Terceiro, considere fazer o máximo para desenvolver uma vida devocional disciplinada. Considere fazer o máximo. Então, nesse terceiro ponto, nós falamos de alguns compromissos que precisávamos assumir, e falamos de 4 compromissos que foram, assim, marcantes naquela ocasião. E no quarto e último ponto da mensagem anterior, nós convidamos a igreja para considere cultivar o hábito devocional, definindo um tempo diário como prioridade em sua vida. Chegamos hoje na segunda parte dessa mensagem, e eu irei considerar mais 2 aspectos. Já consideramos 4, iremos considerar mais 2 que são importantíssimos para que haja um desenvolvimento de uma vida devocional disciplinada. Esse é um grande desafio, é o grande desafio do cristão, é um grande desafio, é o maior desafio que eu já lancei para a igreja em toda a minha jornada de ministério. Então, o quinto aspecto que eu quero considerar: considere a Bíblia. Considere a Bíblia como principal canal para a prática do ato devocional. Considere a Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia hoje para esse culto? Olha só, meus irmãos, glória a Deus. Considere a Bíblia. E aí nós temos o texto que nós lemos no início: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí vem mais uma pergunta, como sempre gosto de fazer essas interrogações nas mensagens, nos sermões e reflexões: você está pronto para desenvolver o hábito, para a prática do ato devocional, desenvolver esse hábito para que a sua vida seja abençoada, transformada, quanto à maneira que você vive, que você pensa? Meus irmãos, estamos preparados, eu creio, glória a Deus, estamos falando sobre isso. Então, eu apresento aqui, meus irmãos, apresento os fundamentos que tanto eu como você precisamos desenvolver e os compromissos que temos que assumir com a prática do ato devocional. E esses fundamentos lhe ajudarão a desenvolver o hábito devocional. E assim nós estaremos prontos, porque é na hora devocional, no nosso encontro a sós com o Senhor, prontos para ouvir o Senhor falar conosco e nos enchermos de graça e coragem para prosseguir na jornada. Eu carrego comigo algumas coisas. Eu vou falar de 4, porque é o que nós estamos orientando a todos que vão participar do plano de leitura bíblica devocional, mas eu carrego umas 5 ou 6, mas eu falo de 4 coisas que ao longo dos anos se tornaram meus melhores parceiros, como assim de muitos outros servos do Senhor. E todos os irmãos sabem, eu já devo ter afirmado isso no domingo, numa brevíssima palavra, depois que nosso querido Vitor Breno fez uma apresentação do plano de leitura devocional, domingo pela manhã, à noite, mais uma vez, foi apresentado. E ontem, na reunião aqui do Conselho Ministerial, para todos os nossos pastores e líderes de ministério específico, um momento muito precioso. Mas, meus irmãos, a verdade é que eu
eu penso e afirmo que um marceneiro, por exemplo, ele carrega as suas ferramentas, não é assim? Um atleta, para onde vai, leva o equipamento. E um músico jamais abandona o instrumento. E um crente, pode ter certeza, meus irmãos, não pode deixar a Bíblia de lado. Então, eu costumo dizer que para você frequentar e estudar, se matricular na escola do Espírito Santo. Eu também conheço uma escola do deserto. Nelas são poucos os que se graduam. Mas na escola do Espírito Santo, que a gente encontra lá no deserto, é pré-requisito básico e indispensável você levar consigo alguns elementos essenciais. E eu vou falar destes 4, mas é claro que não vou só citar como eu fiz domingo. Eu vou me demorar um pouco. Então vamos começar com a Bíblia. Primeiro elemento essencial. Primeiro, tenha em mãos uma Bíblia. Como é que você vai ficar a sós com Deus sem a Bíblia? Então, quando você se comprometer a passar pelo menos 30 ou 40 minutos por dia em companhia do Senhor Jesus, você deverá ter em mãos uma Bíblia. E quando planejar tirar proveito desses minutos, não apenas começará a ouvir, mas também passará a entender que toda a Escritura, divinamente inspirada, toda a Escritura inspirada por Deus, ela é útil para nos ensinar, corrigir, instruir em justiça. Então, meus irmãos, é através da Bíblia que nós poderemos capturar toda a sabedoria divina para guiar a nossa vida cristã. É através das Escrituras. Então esse é um conselho prático, eu disse isso na mensagem passada, que foi testado no campo mesmo, na jornada da vida, por milhares e milhares de irmãos em todo o mundo. E assim sendo, meus irmãos, tenha a sua Bíblia em mãos. Eu sei que isso parece estranho, até mesmo chocante, mas ter uma Bíblia em mãos para a sua prática devocional, meus irmãos, é pré-requisito básico. A verdade é que todos nós apreciamos livros devocionais. Meus irmãos, eles são maravilhosos e preciosos. Poderia citar aqui pelo menos uma meia dúzia. Revistas devocionais, o Pão Diário é uma bênção, Mananciais do Deserto é uma bênção, glória a Deus. E devocionais dos puritanos, devocionais dos autores, dos místicos do nosso tempo e do passado. Mas irmãos, por mais maravilhosos que esses livros sejam, que eles representem, que tenham nos ajudado na jornada, esses devocionais, meus irmãos, eles não pertencem, eu diria, à aliança bíblica, por assim dizer. Você vai entender. E por que não, pastor? Porque a Bíblia é o único livro que Deus inspirou diretamente. Os outros foram escritos já por inspiração divina da Bíblia, mas a Bíblia tem uma inspiração própria, e ela é nova a cada manhã. Sempre que você volta, há uma inspiração. E Deus fala com você num versículo, e fala comigo no mesmo versículo, e fala com 1000 pessoas ao mesmo tempo, e cada um recebe uma mensagem diferente, apropriada para o seu coração, que se molda o seu coração. Isso só a Bíblia faz, porque ela é inspirada. Então a Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Se deixarmos de lado esse canal primário de comunicação divina, é primário, é a lei do Senhor. O Senhor disse: Moisés, sobe o monte, eu vou te falar, eu vou te dar a lei, faz isso tudo quanto está escrito. E isso é uma palavra definitiva do Senhor. Então, meus irmãos, é o canal primário de comunicação divina, e logo nós estaremos abertos. Se a gente desconsiderar isso, nós ficaremos com o coração exposto, aberto, a nossa mente também, a algumas coisas estranhas, inclusive a uma mentalidade que não corresponde com a mente de Cristo que nós recebemos. Então a questão é que, se nós negligenciamos ou eliminamos os meios básicos pelos quais Deus fala conosco, nós poderemos ser facilmente enganados.
Então, na parte 1 dessa mensagem, mais especificamente no ponto 3, eu apresentei alguns compromissos que nós deveríamos assumir. E dentre eles eu falei que os nossos devocionais diários, eles seriam úteis para nos levar de volta aos fundamentos da palavra de Deus. Falei também que o propósito maior do nosso plano de leitura bíblica devocional é levar a igreja de volta aos fundamentos da palavra. Meus irmãos, tem irmãos que eles começam o ano e terminam, estão em todas as áreas, trabalhando na igreja, servindo na igreja, tudo que é de GV, participa de tudo, termina o ano doente, atribulado, zangado, cheio de problema, amargurado. Alguma coisa está acontecendo. É a ausência do ato devocional. Você tem que voltar aos fundamentos. Nada vai suprir essa necessidade, porque quando você conhece e sabe como voltar aos fundamentos, tudo entra nos eixos. Levante sua mão assim comigo e diz assim: vai entrar nos eixos. Eu não disse quem era que ia entrar, você já declarou. A sua vida cristã, a minha vida cristã, meus irmãos, entra numa outra dimensão. Uma vez, por quê, pastor? Porque, meus irmãos, são muitos os sons deste mundo, as coisas estão caminhando muito rápido, é tantas coisas que nos atingem velozmente, parece na velocidade da luz, e é essencial que a gente mantenha um compromisso diário com o Senhor. Então a Bíblia é a mais atual, não se escandalize, de todas as plataformas de mídia que você conhece. Pastor, até da IA, isso é fichinha para ela. Essa palavra é o meio mais essencial de comunicação que existe. Nós estamos falando para o cristão, pois ela nos dá acesso a um canal divino de comunicação com Deus. Você imagina que Jesus abriu o caminho, nos deu acesso até o Santo dos Santos. A Bíblia é mais instrutiva do que aquele telejornal, qualquer break news da vida. Mais útil do que qualquer programa de entrevista, qualquer curso, qualquer formação. Meus irmãos, e até acho que está na mídia, precisamos nos lembrar de que a Bíblia é o único livro do universo que foi inspirado por Deus. E eu coloquei para você não esquecer: inspirar significa literalmente respirar para dentro, né? Você vai fazer um exame com o médico, né, doutor Zé? O médico assim, respire, você inspire. É quando você está com o Senhor no hábito devocional. A inspiração, a vida de Deus, a graça de Deus, a voz de Deus. É isso que nós inspiramos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é o primeiro instrumento que você precisa ter, irmãos, para você utilizar no seu plano de leitura bíblica devocional. Eu creio que eu ainda vou reforçar a minha argumentação sobre a importância da Bíblia. E para isso, permita-me usar o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, não lerei o texto, mas a igreja sabe de cor, porque nesse 6º capítulo de Efésios, a partir do versículo 10, né? Irmãos, no demais, fortalecei-vos no Senhor, né, na força do seu poder. E aqui, esse texto vai descrever a armadura espiritual que Deus providenciou para os seus filhos. Então Deus fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé, dos pés calçados com o evangelho, da preparação e da paz, né? Assim todos nós conhecemos. Mas todos também, eu acredito que, não sei se todos, já notaram que de todas essas peças da armadura, todas as peças que eu citei, tem um propósito de defender na hora da luta. Mas tem um dessas peças que chama-se a espada do Espírito. E essa é uma arma de ataque. Glória a Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus que é viva, né, e eficaz, que é como espada. A espada do Espírito, veja Efésios 6:13, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, se quisermos, irmãos, se queremos, por exemplo, ser líderes em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja, precisamos aprender a avançar
e a recuar, como atacar e como nos defender. E para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Como é que se conhece a palavra de Deus, meus irmãos? Lendo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa efetivamente aprender a manusear a palavra, apto, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Então precisamos saber de antemão as principais passagens, escrever a palavra nas tábuas do coração. Como é que a gente escreve a palavra na tábua do coração, pastor? Decorando, irmão. Às vezes a gente leva o dia todo para decorar um versículo, mas quando a gente é mais novo, decora mais rápido. Eu fiz um voto que eu depois chamei de Jefté, lá para a banda do Juazeiro, na época do deserto. Senhor, se tu resolver essa causa assim, eu vou decorar 3 versículos de Provérbios durante 3 meses. Provérbios tem 31 capítulos, que é exatamente para você ler um por dia, né? Mas, meus irmãos, tinha dia que dava 11 horas da noite, meu Deus, ainda falta um. Mas foi um exercício maravilhoso, que durante 3 meses, o que ficou escrito na tábua do coração de Provérbios, ainda hoje, muitas coisas o Senhor me faz lembrar. Glória a Deus. E não venha me dizer que papagaio velho não aprende a falar, que você não é papagaio, você é ovelha. Ovelha aprende a falar. Quanto mais velha, mais landar e boa. Glória a Deus. Então, é escrever a palavra na tábua do coração, é decorar, e será uma satisfação, irmãos. Você se sentirá satisfeito em guardar, ter assim o versículo na ponta da língua. Aí Efésios 6 e 14, o texto diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Quinta-feira passada, a mensagem do ciclo de oração, por 50 minutos de mensagem, Janilda pregou sobre esse vestir-se da couraça, da couraça da justiça, da armadura de Deus. Foi algo tão precioso. Vale a pena você conferir também essa mensagem. Então, use a espada do Espírito para renovar a sua mente, como diz o texto de Hebreus 4:12. A questão não é você comprar, porque eu comprei já, e muitos irmãos compraram. Eu comprei uma Bíblia simples, mas uma Bíblia nova. Mas a questão não é você comprar uma Bíblia nova. Não é essa a questão. Glória a Deus. É mais do que isso. Você precisa abrir esta palavra. Não, eu comprei, pastor, uma Bíblia nova das bordas dourado. Mandei até gravar meu nome na capa. Mas eu pergunto, você é capaz de manusear esta palavra? Se você não puder fazer isso, passará a maior parte da sua vida na defensiva. E tem gente que prefere ficar na defensiva. Eu lembro aqui até da metáfora do atleta, né? Paulo usou muito a metáfora do atleta, né? Do atletismo, dos jogos, muito usada por ele nas suas cartas. Mas todos nós sabemos muito bem disso, no país aqui do futebol, de tantas atividades esportivas. Mas se você está numa competição, se o único objetivo daquela equipe é defender ou impedir que o outro time, né, faça gols ou quem sabe pontos, dependendo da modalidade, você vai acabar derrotado. Porque ficar na defensiva o tempo todo é um objetivo derrotista. E simplesmente visa perder por menos ou empatar o jogo. O irmão disse para mim, pastor, eu estou aqui na minha, só segurando nas orações, ainda que eu chegue com a mão vazia, eu quero chegar, nem que seja segurando na asa do anjo. Pare com isso, meu irmão. Vai ler a palavra? Se você está jogando na defesa, se tudo que você espera é evitar embaraço, problema, dificuldade, você vai continuar perdendo. A vitória só vem para aqueles que aprendem a atacar e são bem-sucedidos na ofensiva. Vamos declarar que está ao nosso lado essa palavra: não tenha medo de atacar. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ajuda, meus irmãos, a compreender. E ainda reforçando um pouco mais esse meu argumento a respeito da importância de você ter nas mãos uma Bíblia para o seu ato devocional, é que eu também ainda quero aconselhar um pouco mais sobre isso para
não somente para a atividade, a prática do ato devocional, mas para toda a sua vida. Familiarize-se com a palavra de Deus, tanto, por exemplo, quanto um músico é familiarizado com o seu instrumento musical. Os irmãos já viram? Nós já vimos muito isso. O músico que é profissional, que estuda no mínimo 4 a 8 horas por dia, independendo do estágio da performance que ele já tem, ele não pode parar, que se parar a performance abaixa. A verdade é que eu às vezes fico assim, olhando alguns que são muito hábeis, eles tocam e fecham os olhos. Aquela multidão de baixos aqui na sanfona, com tantas teclas e violino, eles fecham os olhos. Executa tudo, está tudo automático. E você acha que aquilo foi da noite para o dia? São horas e horas. Ele está familiarizado com o instrumento. Os dedos vão exatamente no lugar certo. Não é somente técnica, é treino. É momentos ali com o instrumento. E é por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para saber navegar através dela. Então conheça essa arma poderosa, a Bíblia, que nós chamamos, que está escrito nela mesmo, a espada do Espírito. Vamos declarar isso bem alto: a espada do Espírito. E eu quero dizer, se você está numa batalha, ou está prestes a entrar numa batalha, seria melhor você conhecer a sua arma. O que adianta, irmão, me dar uma metralhadora, eu não posso nem com peso, imagine acionar. É ou não é verdade, irmão? Mas se você entregar nas mãos de um policial, ele foi habilitado, foi treinado para usar. Então, você pega a Bíblia, tem irmãos que não tem jeito nem para pegar a Bíblia. E agora na época do celular, ele nem Bíblia quer mais. Não, a Bíblia está aqui no celular. Aí descarrega a bateria, ele nem tem Bíblia no coração, e nem tem na mão, e nem tem celular, e nem tem nada. A Bíblia, meus irmãos, ela precisa se ajustar não só na nossa mão, mas com o que acontece com você, como é que você manipula a Bíblia. Ela trata com você, como é que você age, dos mais diferentes modos, depende de como você tem essa Bíblia. Eu penso assim, você teria coragem de ir para uma guerra com uma espada de plástico, como era criança? Irmão, trouxe, foi até minha filha que trouxe, 2 espadas, lá de Óbidos, aqueles guerreiros medievais, um para o Gustavo e para o Henrique, deixamos lá em casa. Eles vieram para o Natal. Meus irmãos, foi o presente mais glamouroso que eles acharam. Esse pessoal brincou com essas espadas um mês todinho. Eu procurei e não vi um arranhão, não derrotou um inimigo. Espada de plástico. Meu irmão, larga essa espada de plástico, pega a espada do Espírito, porque senão ninguém vai a canto nenhum não, meus irmãos. E aí, isso me fez o pensamento, e até anotei, sabe, meus irmãos, o que adianta comprar uma espada se ninguém sabe usar? Porque no calor da batalha, pastor Afonso, não importa, não vai importar quem foi publicou a minha Bíblia, qual é a versão da Bíblia, né? Nem se é uma Bíblia de estudo, nem quem são os comentaristas das notas de rodapé e os estudos bíblicos. Uma Bíblia maravilhosa, meu irmão. O que adianta? Você não sabe manusear, você não conhece. Porque o que está oculto, gravado em seu coração, é que vai ser o teste decisivo. Quando você grava a palavra de Deus no seu coração, guardando cuidadosamente a palavra, o Espírito Santo promete, e está prometido, que Ele vai nos fazer lembrar de tudo. Mas você não vai lembrar do que não está gravado. Pastor, tem isso na Bíblia, está aqui, João 14, 26. Mas o conselheiro, olha aqui, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e a igreja diz, e lhes fará lembrar de tudo que lhes... Como é que você lembra se ele não diz? Se não tem um momento com ele, se você não leva em conta a prática do ato devocional? Os irmãos estão entendendo? Então, para que isso aconteça,
Eu e você precisamos memorizar essas palavras, precisamos guardá-las com segurança nos nossos arquivos, no nosso HD, né? Glória a Deus. De modo que esteja sempre na ponta dos lábios, na ponta da língua, melhor dizendo, né? Quem se lembra do Salmo 119, versículo 11? Quem sabe decorado? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a minha pergunta é: o que você tem guardado, vamos dizer assim, falar mais moderno, né? No cartão de memória do seu coração. Imagina se Paulo escreveu um negócio desse? Nunca. Mas hoje, se ele fosse escrever na Bíblia, é um cartão de memória. Aliás, cartão de memória já está ultrapassado. É HD, eu acho que está já ultrapassado já também. Então, se você quiser descobrir o que é que está gravado, fazer aqui um teste com os irmãos. É uma reflexão para vocês. Pega assim uma folha de papel. Se puder, pega um caderno logo, se você quiser. Pega assim uma folha. Não vou nem dizer como antigamente, uma folha de papel ao maço, né? E tente escrever só numa folha que tem um lado, 2, 3, 4, né? Tente escrever ali todas as referências bíblicas que você memorizou até hoje na sua vida de crente. Quer dizer para os irmãos em casa que aqui foi silêncio total. Eu conheço o irmão, conheci mais de 40 anos, até que Jesus levou ele uns 2 anos atrás, e ele disse: pastor Tom José, 2 textos estão muito vivos no meu coração. João 3,16, Romanos 8, 1 e 2. E aonde eu vou, são essas mensagens que eu tenho pregado para a glória de Deus. Ele não sabe mais nada. Então, quando você começar a escrever, veja se você conseguiu ir além de João 3,16, ou se passou além de um amado irmão que eu conheço, esse pastor Tom José. O versículo que eu não esqueço é João 11,35. Eu olhei assim para ele. Mas também, pois é, Jesus chorou. Pequenininho, aprendi logo, até hoje. Pois cite aí pelo menos mais meia dúzia. Disse, não, aí o senhor já quer demais. Meus irmãos. Então o Espírito de Deus, meus irmãos, promete, meu Jesus, aí vai ter mais 3 mensagens, pelo que eu estou vendo. O Espírito de Deus promete fazer com que você se lembre da verdade, mas é necessário que haja uma verdade arquivada. Diga comigo, uma verdade arquivada. Senão você não vai lembrar. E isso, meus irmãos, essas verdades arquivadas são importantíssimas para que a gente para que nós estejamos diante do Senhor, muitas vezes levando as nossas súplicas e orações. Não há nada mais poderoso do que você se apresentar diante de Deus com o argumento da palavra, com o argumento das promessas de Deus, com o argumento do sacrifício de Jesus. São argumentos poderosos, pastor Daniel, para você se apresentar diante do Senhor. Mas como? Se você não os conhece. Eu me lembro rodando naquele lago Jacareí, no meio de uma grande luta da minha vida, e eu saia rodando a partir de 5 horas da manhã e saia orando. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu saía clamando e recitando a Bíblia, passava 1 hora rodando lá. Porque para ti nada é impossível. Senhor, tudo parece obscuro, difícil, não sei o que fazer. Eu sou a tua luz, a tua salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27. Meus irmãos, e assim, vocês têm essa experiência, eu não tenho dúvida alguma. Aí é interessante que essa verdade arquivada, o exemplo maior chama-se Jesus de Nazaré. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e repetidamente, a cada proposta tentadora de Satanás, o que é que Jesus respondia? Está escrito. Está escrito. Como é que a pessoa responde está escrito se não sabe o que é que está escrito? Vai fazer, eu não vou contar a história, mas vai fazer como um amado irmão fez no interior. Que Culau conta essa história. Ele estava evangelizando no mercado público lá no Cariri, e ele disse para o descrente, ele disse, olha, eu quero lhe dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aí o
O rapaz estava sendo evangelizado, eu disse assim, pois onde é que está na Bíblia? Me mostra, ele estava com a Bíblia. Ele disse, rapaz, eu não acho não, mas como está aqui pertinho da casa do pastor Antônio Zé, eu vou lá só para trazer essa referência. E realmente o mercado do Pirajá em Juazeiro, os irmãos de Juazeiro estão me ouvindo, sabem muito bem, não é longe da rua São Bento, onde eu morava naquela época. E ele correu lá, e o pastor Antônio Zé, eu estou ali evangelizando um cidadão, e eu disse para ele que o levantar do homem, o cair é de Deus. E ele disse, onde é que está na Bíblia? E eu não me lembro onde é que está, o senhor pode me dizer? Porque eu preciso voltar lá e está esperando. Pois vá, eu estou esperando, porque eu quero saber onde é que está escrito. E ele disse, pastor, e onde é que está escrito? Não está escrito. Mas está escrito. Não está escrito. Onde você aprendeu isso? Não, os irmãos ficam dizendo e a gente vai aprendendo. Disse, por que você não foi ler? Mas pastor, eu passei a minha vida todinha na igreja ouvindo isso, sou um presbítero da igreja. Nunca ninguém me perguntou onde é que está escrito, porque para mim estava escrito. Não está escrito. O cair é do homem, levantar de Deus não está. Está escrito em Provérbios, capítulo 6, no final do capítulo. Quantas vezes cairá o homem? 7 vezes? O Senhor levantará de todas. Ah, pastor, mas pelo menos está mais ou menos. Pois leva esse texto e te vira. Porque aí está escrito. Amém, meus irmãos? Diga para quem está ao seu lado, pense no sufoco grande, né, irmão? Você dizer que está escrito e não está escrito. Falta Bíblia, irmãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito, é a nossa única arma de ataque espiritual, e ela será, essa espada de Espírito, ela é a única arma que nos protegerá. Levante sua mão, é a única arma que nos protegerá, é a única arma que nos sustentará, e nos dará força e confiança, que nós precisamos para vencer as batalhas da vida. Quem pode agradecer a Deus, porque essa é a grande verdade. Então, meus irmãos, lembre-se de que nós não temos a sabedoria necessária para ganhar essas batalhas. Nós temos que buscá-la em algum lugar, e através do plano de leitura bíblica devocional. Isso não é propaganda nem nada não, isso é uma orientação de Deus, sabe, meus irmãos? Você vai ter a oportunidade de ter um encontro com a palavra do Senhor. Está sendo convidado para esse encontro, para buscar essa sabedoria. Lá você vai encontrar os textos da palavra, vai ser desafiado a ler essas palavras, a memorizar essa palavra, refletir essa palavra, escrever esta palavra. Oh, meus irmãos, então a Bíblia é como que a porta de entrada para o coração de Deus. A palavra dele é espírito e vida, e é o modo como nós nos conectamos com as palavras inspiradas do seu plano redentor. Então certifique-se de ter a Bíblia em suas mãos para o seu período devocional. Ela é a chave que abre as portas pela qual você precisará entrar todos os dias, e Deus sabe quais são as portas que você vai entrar e vai sair todo dia. Você traz a chave da palavra e Deus lhe mostra como você usa a chave, porque Ele tem a chave de todas as portas. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, repita comigo essa palavra do Espírito Santo, a Bíblia. Está bonito aqui, eu acho que em casa vai ficar bonito também. Diga assim, a Bíblia não é uma ideia passageira, é a decisão final de Deus. A Bíblia não é uma história, é a minha história. Diga para quem está ao seu lado, é a sua história. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia sistematicamente. E quando Deus falar conosco sobre algum aspecto, pastor, Ele fala, experimente, abra a Bíblia. Alguma coisa que Deus for falar com você, necessite de atenção, aí você vai precisar do segundo elemento. Vai precisar de uma caneta para fazer algumas anotações. Não é isso, professor Breno? É verdade. E você precisa anotar num blocozinho de notas, né? Mas primeiro você precisa de uma caneta. Se for preciso, se você tem o seu lugarzinho devocional já reservado na sua casa, que nem sempre é fácil, você pode até amarrar uma caneta lá. É verdade, para ela não fugir de lá. Então quem tem criança, então você coloca assim no cantinho, só para essa caneta aqui é só para os meus devocionais. Pastor, para que esse negócio? Irmão, você veja como isso é simples, é a teologia mais prática que você possa imaginar.
você vai precisar da caneta para poder anotar em um bloco de notas, que é o próximo elemento que eu quero compartilhar com a igreja. Aquilo que você está ouvindo vem com reflexão no seu coração. Então você vai decidir o que fazer de acordo com o que Deus lhe disser. Então anote, tem uma caneta nas suas mãos, né? Então essa caneta é maravilhosa e você vai precisar dela durante os seus momentos devocionais, porque é com ela que você vai marcar assim os textos das passagens da sua Bíblia. Quantos irmãos aqui marcam a Bíblia assim com um texto, vai marcando? A maioria de nós tem essa prática, né, irmãos? Os nossos pioneiros, você pega a Bíblia dos pastores. Então, eu tenho algumas Bíblias que não dá mais para escrever nada, porque já foram tão marcadas, aí você compra outra. Quando está tudo marcado, você passa para outra e vai marcando, e vai guardando aquela com muito... Aí a capa estragou, você manda colocar uma da capa, bota até uma capa dura e guarda, né, que você vai deixar ela ali na estante, e tem cuidado para, de vez em quando, higienizar, e abre, coloca ali algum produto com as traças. Você vai tendo cuidado com a sua Bíblia, aquele ali é um tesouro maravilhoso, né? Então, meus irmãos, você está ali no ato devocional, meditando na palavra, e de repente vem uma impressão, vem ao seu coração algo, aí você vai e marca. E aí diz: não, pastor, não vou escrever nada na minha Bíblia não, que isso é um sacrilégio. Não, meus irmãos, saiba de uma coisa, o papel, a cola, a tinta e o couro que forma esse livro aqui, que configura aqui a Bíblia, não são santos. O que Deus considera santo são as verdades que nós capturamos da tinta, do papel, e transferimos para o nosso coração. E isso sim é santo. Se você concorda, dê um lindo amém para Jesus. E é isso que o Espírito Santo pode trazer à nossa vida. Então, quando eu retiro tempo para a palavra de Deus, destas páginas físicas aqui da palavra, é que eu recolho aqui no íntimo do meu ser as impressões de Deus, a palavra de Deus. Ele fala através da sua palavra. Ouvi, e a vossa alma viverá. Esse é um texto clássico desde os profetas. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja pelo Espírito Santo. Quando você estiver no seu ato devocional, com a sua Bíblia, o seu plano de leitura bíblica devocional aberto, você e o Senhor diz para a sua igreja: eu trarei vida às minhas palavras. Levante sua mão, receba. O Senhor diz: eu trarei vida às minhas palavras. E o Senhor ainda diz: eu as inspirarei para dentro de vossas almas. Eu a tecerei como tecido em cada tecido do vosso corpo, tocarei a vossa alma, transformarei você nesse momento de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. Não é assim que está em 2 Coríntios 3,18? Meus irmãos, o ato devocional é tudo. Eu tenho 2 vidas espirituais, antes e depois que eu conheci o ato devocional. Então a Bíblia também não é um livro mágico, porque tem pessoas que dormem: hoje eu vou dormir, fazer como Jacó, espantar os maus espíritos, é tanta tribulação, vou dormir hoje, pegar a minha Bíblia aqui que está na sala, vou colocar como um travesseiro, para ver se esses pesadelos saem. A Bíblia não vai resolver nada não, vai aumentar o pesadelo. Para que a Bíblia lhe faça algum bem, não vai. Eu sei que você pode colocá-la lá na sua sala, abrir até no Salmo 91, o Salmo 91 se transformou em amuleto para muita gente, sabe, meu? Mas não vai adiantar nada, você precisa abrir, manusear a palavra, absorver no seu coração as verdades que estão contidas ali. E ao lermos a Bíblia, o Espírito Santo frequentemente traz com ali um versículo, uma passagem. Irmãos, vocês têm essa experiência, né? Você já leu o texto 10, 20, 100, não sei quantas vezes, mas naquele dia foi diferente. Quando chega na hora, você vai lendo, terminando de ler um livro, aí chegou naquele versículo, aí o Espírito Santo chega e vivifica aquela palavra. Pelo menos a maioria das mensagens que eu preguei,
pelo menos nos últimos 5 anos para trás, foram alvos ou fruto do meu culto doméstico com Genilda. Ela sempre lê e eu estou com um bloco de anotação escrevendo. Deixa eu anotar esse texto. E às vezes ali as mensagens vão nascer, a maioria das mensagens nos atos devocionais, a maioria das mensagens nascem lá, meus irmãos. É algo tão incrível, tão maravilhoso e emocionante mesmo, sabe? Então a Bíblia, a gente tem que absorver essa verdade maravilhosa. É aquela verdade assim, eu chamo da palavra vivificada, né? Os obreiros da nova geração vão acompanhando essa terminologia. Então, irmão, o Senhor vivificou uma palavra para mim, glória a Deus, porque alguém passou assim, olha, Deus vivificou para mim. Como é que Ele fez isso? Eu queria também que Ele fizesse isso comigo. Então comece num ato devocional, e você vai descobrir esse segredo. Deus vai te ensinar. Aquele texto vai assim saltar aos teus olhos. E quando isso acontece, irmão, pelo menos comigo, a primeira coisa que eu faço é pegar uma caneta. Geralmente nunca falta um bloquinho assim no criado ali perto, durante a noite, às vezes um sonho, um poema, um hino, um tema de uma palavra, algo que Deus quer comunicar. Eu já vou anotando, porque quando amanhecer o dia, não pense que você vai lembrar. Não vai lembrar. Você vai precisar anotar. Vai precisar anotar. E às vezes como é que a gente faz no hábito devocional? A gente escreve no lado da Bíblia, não é, não, irmãos? É assim, Danilson. A gente bota um asteriscozinho, sublinha para cá. Tem uns irmãos que tem um lápisinho assim bonito, né? Aí marca assim direitinho, um lápisinho de gel, né? Que é para não passar para o outro lado. Tem que ser com cuidado, irmão, a Bíblia. Eu desafio você a encontrar na minha Bíblia uma páginazinha virada, qualquer um que eu trouxer, tanto faz as velhas como as mais novas. Porque você tem cuidado com a palavra, até com um livro físico mesmo. Aí você vai sublinhando, aí às vezes você escreve do lado. Tem uns irmãos que são tão meticulosos, né? Eu vendo uma Bíblia antiga do pastor Bastos, meus irmãos, é um mistério grande, não, Gai? Ele escreve lá na Bíblia essa mensagem que o pastor fulano de tal pregou no dia tal do ano tal. Mensagem que eu preguei na posse do pastor fulano. Então, os irmãos anotam as coisas, às vezes aquilo se transforma num diário. Então, o que eu estou fazendo de fato? Simplesmente, quando eu anoto, estou sublinhando, eu estou concordando com o Espírito Santo. E nesse dia, aí eu digo assim, hoje o Espírito Santo me revelou algo especial que anotei. Essa semana, eu recebi o zap de uma querida irmã da igreja. Claro que ela já tem a vivência e a prática do devocional há muitos anos, de missão e tudo. Ela disse, pastor Tom Zé, eu estou muito feliz. Eu estou liviando aí. A minha oração durante o meu ato devocional, em 2021, eu orei pela igreja, para que ele despertasse assim, e que levantasse uma equipe que pudesse lhe ajudar. Irmãos, a oração é um retrato de uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje. Você fica impressionado, que nasceu lá naquele 2021, enquanto alguém estava, eu poderia ter marcado e colocado aqui no telão, para os irmãos darem glória a Deus. Farei isso oportunamente, que me tocou tanto, e eu fiquei tão feliz com aquilo, porque você precisa tomar nota. Tome nota. Irmão, já estamos concluindo, já estamos chegando lá. Então, é como se naquele momento você está a sós com Deus, é como se você estivesse extraindo os pensamentos de Deus do papel e da tinta e gravando ali na sua alma. Não é glorioso, meus irmãos? Então é nesse momento que o Senhor vai declarando as suas palavras diretamente para o nosso coração, nosso entendimento, e Ele vai soprando vida, vem vida diretamente de Deus para nós. Aí eu creio que nesse momento é aquele momento que Paulo fala lá em Efésios 1 e 18, na oração de Paulo, aquela oração linda ali de Efésios 1, quando ele diz assim, Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos do entendimento. Imagine, meus irmãos, Efésios 1 e 18, né, que fala sobre iluminar os olhos do entendimento. Isso acontece quando você está diante de Deus. É um instante que você vai discernindo a Bíblia,
e ela vai se tornando viva, e você vai aplicando a sua verdade nessas circunstâncias as mais diversas, circunstâncias particulares, profissionais, as mais diversas. Portanto, pegue a sua caneta. Vamos alegrar quem está ao nosso lado. Isso não dá nem para alegrar, isso é uma exortação de dizer, pega a sua caneta, porque o livro, nós vamos começar o plano de leitura. Glórias, para não ter perigo de falhar, compre logo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, compre umas 2 cores, pelo menos uma azul, uma preta, uma vermelha, quem sabe, fique à vontade. Mas pega uma caneta, sublinha as passagens que chamam a sua atenção. Pastor, nada chamou a minha atenção. Pois então risque tudo. Não chama nada a atenção, pelo amor de Deus. Tudo que você está fazendo, quando você está sublinhando o que é? Concordando com o Espírito Santo, aquilo que ele já está realizando no seu coração. Meus irmãos, uma experiência que cada um tem que passar. Aí vem o terceiro elemento. Tenham em suas mãos um plano de leitura da Bíblia. Meus irmãos, esse aqui é aquele que mais tem alegrado o meu coração nesses últimos meses. Porque quem não tem experiência como fazer um plano de leitura bíblica, nos ajuda muito. Nos ajuda muito. E esse plano que nós já falamos e já apresentando, vai nos guiar como a gente pode desenvolver a prática e o hábito devocional. O plano de leitura bíblica, ele irá nos conduzir em uma jornada de aprofundamento nas Escrituras e nos ensinará como desfrutar dos benefícios da meditação na Palavra de Deus durante o nosso ato devocional. Então esse plano de leitura que nós estamos propondo para a igreja, é para nós um convite a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso aqui eu anotei, pensei lá da apresentação do plano de leitura bíblica, está lá. Tá bom, meus irmãos? Então você vai percorrer de forma intencional toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai fazer a jornada ali da narrativa, do plano da redenção, da história, da salvação, e daí o diferencial deste plano. Vai ser maravilhoso, meus irmãos. O quarto elemento, essencial para você fazer seus devocionais. Eu estou aqui no quinto aspecto, temos o sexto, mas dá tempo. Mantenha consigo um bloco de anotações. Então você tem uma Bíblia, você tem uma caneta, você tem um plano de leitura bíblica, que você já tem ali um espaço para fazer anotações, reflexões, e ainda, de forma sobressalente, você tem um seu bloquinho, pode ser a sua agenda, né? Uma agenda ali, que muitos irmãos têm até personalizada, né? Então, mantenha consigo o bloco de anotações. É nesse bloco de notas que você pode registrar por escrito o que Deus está falando ao seu coração. Isso, meus irmãos, parece como que um diário. É por isso que eu carregava, além do bloco, um diário. E eu poderia nunca ter parado o meu diário, mas eu escrevi por uns 4 ou 5 anos no interior. Era uma época muito forte do deserto. Quando eu abro aqueles diários, eu fico impressionado. Dizendo assim, Senhor, eu não digo como Davi, foi bom ter sido afligido, porque não foi nada, meu irmão. Quando eu leio aquilo dali, eu ainda estremeço, né? Mas eu disse, Senhor, obrigado porque eu escapei. Glória a Deus. Mas é como um diário, está ali representando. É um lugar que você tem para registrar as impressões que Deus vai trazendo ao teu coração e aquilo que o Espírito Santo vai falando consigo. Então deixe-me repetir aqui a referência bíblica que eu li no início da mensagem de hoje, Jeremias 30, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Meu conselho, tome nota do que Deus está lhe dizendo, trate cada palavra como se fosse ouro puro. Pastor, não tem experiência com isso, mas vai adquirir, glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso para você, eu não sou capaz nem de começar a descrever o quanto isso me ajudou na minha vida e continua ajudando. Então tome nota. É Deus falando com você naquela hora, falando durante a sua dedicação diária de 30 ou 40 minutos, e à medida que você vai ficando, que você vai orando, vai ter dias que você vai esquecer que o tempo passou. Tenha cuidado, você vai perder até os compromissos.
Você está ali com o Senhor. Então esse bloco não é apenas um espaço, como às vezes a gente quer devagar. O bloco não é aquele espaço para pensamentos aleatórios, embora isso possa até parecer um exercício terapêutico, assim, em outro nível, mas cuidado, fica ali na palavra. Seu bloco de nota é como o seu diário pessoal, é uma espécie de jardim de sabedoria, é o lugar onde você se encontra com o Senhor seu Deus, onde se concentram as ideias divinas que Deus trouxe ao seu coração. É ali onde você vai ouvir a voz das Escrituras. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou então aquele momento de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor estava falando, ele pensava que era ali que estava falando, mas ele disse: não, meu filho, volte. Se você ouvir a voz de novo, diga: eis-me aqui. Então ele não nasceu aprendido, a gente precisa aprender. Paulo disse: irmãos, todos vocês precisam brigar. O que é isso? Todos vocês podem profetizar, para que os outros aprendam. Até irmão que nunca aprendeu, aí só profetiza como ele viu a vida toda por profetizar. É bola de fogo, é envelope, é a mesma coisa. Não tem nada novo. Os irmãos estão entendendo muito bem. Mas meus irmãos, o Senhor está lá para falar. E eu termino no 6º aspecto da mensagem. Veja que hoje foram 2 aspectos. Eu falei na outra mensagem 4, né? Estamos chegando a 1 hora, mas no máximo 5 ou 10 minutos nós vamos concluir. 6º aspecto que é importante considerarmos: proteja os seus devocionais com o Senhor. Eu coloquei um texto inusitado, mas meus irmãos, dentre tantos, 1 Coríntios 7,35, é um capítulo incrível. O texto diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Proteja os seus devocionais. Vamos levantar as nossas mãos e dizer assim: Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude a proteger o nosso devocional. Meus irmãos, esse é um dos grandes desafios. Nós estamos falando de coisas práticas, da vivência, porque um devocional sem distrações, essa é a mais elevada forma de devoção. Sem distrações. Aí você fica se perguntando: pastor, mas é muito difícil. É muito difícil não se distrair, porque muitas coisas estão acontecendo, e filtrar as desnecessárias parece cada vez mais, não é? Cada vez maior. Os irmãos, imaginem um celular, os compromissos tocando, e quando você retorna, você entra no ar. Eu agora encontrei um emojizinho, está lá na galeria que eu tenho, diz assim: estou fora do ar por alguns momentos. Aí eu enviei para o irmão, que estava insistindo muito: estou fora do ar. Aí quando eu retornei: pastor, o que é que significa estar fora do ar? Eu disse: rapaz, eu estava noutra região celestial. Aí tu estava querendo me atrapalhar. Aí eu fiquei fora do ar por alguns momentos. Glória a Deus. Eu acho que ele está sabendo agora, mas ele fica triste não, que é um amigão. Meus irmãos, é muito fácil ficar distraído com as coisas que estão acontecendo, e filtrar não é fácil. Então, quando essas coisas, vamos dizer assim, desnecessárias, porque as coisas desnecessárias, meus irmãos, elas são muito bem anunciadas, sim ou não, igreja? Agora, as coisas boas, estratégicas, agradáveis, nem sempre são, mas são essas coisas que são eternas. E quando falta, meus irmãos, esse cuidado, essa proteção, de repente o inimigo vem e rouba o melhor do nosso tempo que nós teríamos com o Senhor. Então, nesse texto de Paulo aos Coríntios 7,35, as Escrituras dizem que as minhas devocionais com Deus são algo que eu devo proteger. Veja o texto: eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Pastor, o senhor não vai ler o contexto? Não, tenha um pouquinho de paciência. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração com o Senhor. Todos nós aqui talvez já possuímos uma bicicleta, ou alguém já andou, né?
E eu me lembro da época do cadeado, que a gente colocava a bicicleta, né, ali no cadeado. Hoje a gente bota, o carro tem uma tranca, também tem. E a gente faz isso para quê? Com medo que ela não seja roubada, furtada. E da mesma maneira eu preciso proteger as minhas devocionais de toda distração. Proteger as minhas devocionais é o Senhor que está nos convidando, nos chamando, para que o inimigo não roube de nós esse precioso tempo. Sabe, meus irmãos, meus irmãos, é incrível, porque eu não apenas preciso tomar as minhas devocionais como hábito, mas também eu devo proteger a elas. Devo protegê-las, devo protegê-las, porque é aquele momento de dedicação que eu tenho diante do Senhor. Então eu não posso permitir, por exemplo, que os compromissos do dia agitado roubem o tempo das minhas devocionais. Pastor, é porque eu não tenho tempo. Então, você precisa conseguir, tem tempo. Talvez você não esteja sabendo administrar, que a própria Bíblia, nela está escrito: há tempo para tudo. Então há um tempo para esse propósito, E analisando as devocionais, meus irmãos, assim, no sentido mais amplo, não posso fazer assim nenhuma concessão e nem baixar a guarda. E Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo 7, é interessantíssimo, porque ele está dizendo no contexto que a gente não pode se deixar distrair por nada daquilo que ele fala nos 34 versículos anteriores. E Paulo está falando, sabe o quê? Da questão conjugal, do relacionamento íntimo, dos casais. Está falando de questões emocionais seríssimas, nesse capítulo 7. Uma vez eu passei uma semana pregando nesse capítulo. Ele estava falando: não deixe que isso distraia você. Oh, meus irmãos, uma Janilda não veio? Eu permaneço fiel à minha esposa e luto para ser consistente com o meu tempo diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não, você coabite, você tem as esposas, e quem não tem mais, não case, assim, etc. Cada um dê ao outro o que é devido, e ele vai falando. Mas olha, tenham cuidado para que você não seja distraído por isso. A igreja está entendendo, meus irmãos? O texto é lindo, né? E aí ele vai filtrando e vai afastando constantemente. É isso que eu devo fazer, é isso que você deve fazer. É ir afastando constantemente tudo aquilo que não produz esse fruto eterno, enquanto você está com o Senhor. Então, quando a gente age assim, a gente protege as nossas devocionais de qualquer distração. Pastor, é fácil? Não, irmãos, é dificílimo. Então que o Senhor nos ajude a guardar tempo para Ele. Penso como é fácil, meus irmãos, marcar um compromisso, mesmo na hora da atividade devocional. Ele disse: mas eu vou comprar o pão mais cedo. Não, deixa para ir na hora que tu vai. Não, vou primeiro tomar café, depois eu vou dar tempo. Dá não. Vá logo direto. Não, vou primeiro dar a minha caminhada, quando eu vier, será que vai? Não, vou primeiro tomar um banho, depois, irmão, não vai mais não. Diga assim comigo: rotina, disciplina, criatividade. Isso tem benefício ou não tem, irmãos? Tem. Então transforme isso em um hábito. Tem uma rotina que não pode ser tediosa, ela é prazerosa. Vamos ficar em pé, vamos com muita alegria, vamos ler só uma conclusão, a mesma que nós lemos na terça-feira passada, e vamos louvar a Deus com um hino que diz: perto quero estar, perto quero estar, aos pés do Senhor. Lembre-se, a igreja do Senhor, lembre-se, proteja o seu momento devocional. Dia 1º está chegando. Você ainda não tem o seu manual de leitura bíblica devocional. Você ainda pode adquirir. Oh, meus irmãos, isso aqui não tem nada a ver com mercantilismo. Isso aqui não é produto. Isso aqui é um investimento. Isso aqui é uma orientação de Deus. É tanto que a igreja subsidia. Isso aqui, meus irmãos, é um prazer. E tantas pessoas, tantos irmãos, estão ansiosos para participar. E dentre ainda
Esse tempo de leitura a sós com Deus, nós teremos momentos preciosos com a palavra de Deus aqui na nossa igreja. Os mais diferentes eventos, tentando mobilizar, incentivando você, motivando você para a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler essa conclusão com muita alegria no nosso coração, bem bonito e bem forte, toda a igreja. A vida devocional da nossa comunhão com Deus, ela ser dirigido por Ele, ser orientado e recompensado por Ele. A prática diária do ato devocional nos potencializa embates da vida, a nossa intimidade com Deus, através do hábito devocional, nos ensinará a depender do Espírito Santo em nossas ações diárias, além de desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus, através da oração e da meditação da palavra, pois a percepção da presença de Deus vem como resultado de uma vida devocional disciplinada. E aí a gente saúda quem está ao nosso lado e diz assim: nada é impossível para Deus. Isso não vai ser impossível para mim nem para você. Glória a Deus. Eu quero orar pela igreja. Se alguém tem alguma necessidade especial, vem diante do altar do Senhor. Está enfermo, está doente, alguém quer se reconciliar, quer aceitar Jesus como Salvador. Esse é um dia precioso para você receber a dádiva da salvação. Eliseu, vamos louvar ao Senhor? Cante com o seu coração, como se você estivesse num momento devocional. Perto quero estar. Oh, que maravilha! Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior e é nele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo, tenha um encontro com o amigo Espírito Santo em cada momento devocional. Louvarei importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, perto quero estar. Perto quero estar. Aleluia. junto aos Deus teus é, pois prazer maior, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Abençoa em mim tudo que há em mim, Senhor, nos ajude. Quero te ofertar,
Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Levante a sua mão e adore. Adore ao Rei dos Reis. Nos ajude, Senhor, nessa jornada, para estar mais perto de ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pastor Danilson vai estar orando. Como é? Amém. Nossa irmã está reconciliando com Jesus também. Glória a Deus. E oração pelo Pai. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Irmão Marconi, irmã Luciana, aniversariando. Aniversário de casamento. Vem aqui, Marcondes. Luciano, casal querido. 25 anos. Bodas de prata, né? Glória a Deus. Eita, que bênção, né? Marcondes e Luciana, preciosos para nós. Fabiano e Janieri, também aniversário de casamento. Vamos. Cadê Fabiano? Isso, irmão Fabiano, vem aqui. Glória a Jesus, bênção de Deus, nossos cooperadores em Cristo. E a irmã Leanda, lá do Iguatu para Fortaleza, da irmã Leanda, minha ovelha desde lá. Aniversário também, irmã Leanda. Amém. Pastor Valdemar Freitas, olha aqui a bênção, agradecendo a Deus, as orações, né? Também um milagre que o Senhor fez na sua vida. Vamos orar também pelo nosso querido irmão Saulo. Saulo está enfermo, né? Para que o Senhor possa curá-lo. Uma graça que é a oração também. Amém, glória a Deus. Pastor Danilson, ora por todos nós. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Eu também e a minha casa. Oremos, queridos. Nosso Deus, o Senhor não nos deu apenas minutos do teu tempo. O Senhor nos deu eternidade. O Senhor não nos deu apenas migalhas da tua mesa. O Senhor nos deu banquete. O Senhor não nos deu apenas parte do teu tempo. O Senhor nos deu o teu Filho. O teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos, a partir dessa ministração desta noite, declarar ao Senhor que o Senhor terá o melhor do nosso tempo. Que o Senhor terá o que há de mais precioso do nosso tempo. Nós gastaremos e nos deixaremos gastar, Senhor, ante a tua face, a tua bondade, a tua presença. Porque tu és bom e a tua misericórdia é sobre nós. Rogamos-te a tua bênção sobre os teus filhos que estão aniversariando, aqueles que rogam por cura, Senhor, que o Senhor os visite em suas necessidades, que sejamos totais dependentes do teu amor, tua filha que retorna a esse lugar de graça, que o Senhor possa cobri-la com a tua bênção e a tua presença. Nós pedimos-te a tua sombra sobre nós, onipotente. Nós pedimos-te que o Senhor nos guarde e que sejamos totais dependentes do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Vamos nos despedir agora, meus irmãos, com a bênção final. Nosso próximo encontro, quinta-feira, ciclo de oração às 14 horas aqui na sede. E também não esqueça que a partir de sexta-feira já temos a quarta edição do nosso plano de leitura bíblica. Domingo vai estar à disposição aos nossos pastores. Eu creio que a partir de quinta ou sexta já temos aqui à sua disposição. Levantemos nossas mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor aqui reunida, no culto presencial, no culto online, e todos que recebem esta bênção, dá um lindo amém para Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Não esqueçam das nossas programações.